Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Chegou a hora de começar o seu AB1 dessa terça-feira, dia 16 de setembro, 11 horas e 51 minutos. Vamos juntos e ao vivo, pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1, Caruaru e região e também pelo Globoplay. Então vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, pessoal. Essa terça-feira deve ser de sol, entre nuvens. É esse o cenário que a gente está vendo agora ao vivo. À noite o tempo fica firme, é o que diz a previsão do tempo para hoje. Agora a temperatura está aí marcando 26 graus na sua tela e a mínima deve ficar na casa dos 19. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região também. Vamos ver algumas cidades, a exemplo de Gravatá. Olha só, mínima de 19, máxima de 27 graus por lá. Em Maraial, que fica na zona da mata, a gente tem aí a mínima de 18 graus e a máxima pode chegar aos 27. Em Itapetim, lá no sertão, olha aí, a mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 27. Então a gente está aqui começando o seu AB1 de hoje. E vamos trazer informações atualizadas sobre um caso de importunação sexual que foi registrado aqui em Pernambuco, hein? Olha só, essa moça que aparece aí no vídeo é uma modelo de 20 anos de idade. Ela foi vítima, tá vendo aí, ó, desse tipo de crime durante uma sessão de fotos na praia. Observe aí, esse ciclista, tá vendo? Dá para ver quando ele passa e toca nas nádegas dela. E depois segue adiante. Isso aconteceu no Recife, na praia de Boa Viagem, nesse domingo. A modelo é candidata ao título de Miss Recife 2025. Ela registrou esse caso na polícia e a gente vai trazer todos os detalhes sobre as investigações nessa edição. Fábio Gomes está com a gente ao vivo aqui no AB1 e vai trazer os principais assuntos do nosso portal nessa terça-feira, porque um homem foi preso suspeito de ameaçar e assediar sexualmente uma criança. Que história é essa, hein, Fábio? Um bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no AB1. Essa prisão aconteceu aqui em Pernambuco, no município de Serra Talhada, no sertão, mas essa criança era do município de Anápolis, no estado de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, essas ameaças aconteciam por meio das redes sociais, onde esse homem meio que extorquia ela para que essa criança enviasse alguns vídeos íntimos para ele. Essa prisão foi registrada no último fim de semana e daqui a pouquinho eu volto trazendo outros detalhes, Almir. Perfeitamente, Fábio. Que história, hein? Até daqui a pouquinho. E hoje é dia de cumprir os compromissos do nosso calendário no Minha Comunidade, claro, sinal de que temos cobrança nessa terça-feira. A gente vai voltar à PS 120, uma rodovia muito importante aqui da nossa região, mas que está cheia de problemas, pessoal. Falta de acostamento, falta de sinalização e buraco para todo lado. Tem lugar que a gente é obrigatório parar e tem que ligar o alerta para o carro que vem de trás, às vezes não está sabendo da situação da estrada, aí termina até acontecendo um acidente, um carro bater atrás. De Palmares a Caruaru tá pela calamidade, né? Então Gessé Ascioli nos faz companhia nesse AB1, ao vivo também. Ele vai chegar com essa cobrança de hoje para ver se providências serão tomadas na PS 120. Situação é muito séria por lá, né, Gessé? Bom dia para você. Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. A situação é lamentável da rodovia, porque tem muitos buracos, né, como vimos aí nesse pequeno trecho, né, com depoimentos, as pessoas não aguentam mais, né? Tem trecho que não dá nem para passar, né, sem cair no buraco, porque o buraco já tomou todas as partes da via. Então a gente vai trazer detalhes sobre esse assunto, mostrar como é que está de fato a rodovia lá numa reportagem e também cobrar das autoridades para saber o que vai ser feito por lá, porque a situação não dá para ficar como está, viu, Almir? Não dá mesmo, viu, Gessé? É essa a nossa cobrança de hoje no Minha Comunidade. Até daqui a pouquinho, Gessé. Vamos até o Agreste Meridional também, para a gente ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Olha aí,
Imagens ao vivo na sua tela, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e possibilidade de garoa à noite. A temperatura nesse instante está aí, marcando 24 graus e a mínima deve ficar em torno dos 19 por lá. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai trazer todas as informações sobre o pagamento de pensão vitalícia para vítimas de microcefalia, hein? O governo regulamentou a situação das crianças com essa deficiência permanente e todos os detalhes a gente vai trazer daqui a pouco no seu AB1, que já está no ar. 11 horas e 56 minutos. A gente volta já. Então, o seu AB1 dessa terça-feira está de volta, 11 horas e 58 minutos. E olha, a Polícia Civil segue investigando um caso de importunação sexual que aconteceu aqui em Pernambuco. Uma modelo de 20 anos foi tocada sem consentimento por um ciclista enquanto fazia uma sessão de fotos na praia de Boa Viagem, no Recife. Seguinte, Letícia Farias é uma das 13 candidatas ao Miss Pernambuco 2025. E no momento que estava ali, se preparando para fazer mais uma imagem, ocorreu o assédio. Um flagrante que se espalhou pelas redes sociais. O vídeo mostra quando o homem passa de bicicleta e toca nas nádegas dela. Ficou tudo registrado. Letícia contou para a nossa equipe o que fez depois que percebeu esse ato. E nós também conversamos com a mãe da modelo e a delegada que está responsável pelas investigações desse caso. Veja. Previsto foi eu chegar na praia de Boa Viagem por volta das 9, 9h30 da manhã, tirar as fotos do concurso, que foi o que falaram pra gente, olha, a gente vai tirar as fotos do concurso, depois, se vocês quiserem ficar lá na praia para gravar o conteúdo próprio de vocês, vocês podem ficar. Sendo que antes mesmo de falarem isso, as meninas têm o grupo pessoal e já tinha sido programado que a gente iria ficar, que a gente ia gravar esse conteúdo, porque querendo ou não, traz visibilidade pra gente, traz visibilidade para o concurso. Quando eu comecei a gravar o vídeo, eu senti um rapaz passando, tanto é que eu me assustei, mas já sei que não, vou continuar aqui na pose porque vai ser só um rapaz que vai passar e eu vou continuar gravando. E aí, quando eu senti a mão passando pela minha bunda, eu fiquei estatalada, porque eu achei que fosse qualquer coisa, menos isso. E como eu vi a mão do rapaz ainda passando, eu fiz, poxa, velho, eu não acredito que ele tocou em mim. E eu não tive reação. Ele foi um pouco mais à frente, parou a bicicleta, deu uma olhada assim para trás, falou alguma coisa que no momento eu não consegui identificar o que ele tinha falado, por conta do barulho também, do trânsito que estava ao lado. E depois disso ele foi embora de bicicleta. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui editar os vídeos, foi que realmente eu tive certeza do que ele tinha feito, que foi o toque em mim. E foi quando eu comecei a me sentir suja, quando eu senti que o meu trabalho estava sendo violado. Porque a gente imagina acontecer com qualquer pessoa, menos com os nossos. Entendeu? E eu sou uma mãe muito presente, então aquilo mexeu muito com o meu psicológico. Ontem à tarde para mim parou, né? Parece que você vai vendo, os seus olhos ficam cheios de bolinha e você não consegue assimilar as coisas. Então assim, o primeiro momento em que eu tive, eu corri para junto dela e vim direto para a delegacia. Após eu ter vindo à delegacia, eu passei o máximo de informações que eu tinha, que vieram através do Instagram, que o pessoal começou a me passar as informações, porque o vídeo teve uma repercussão muito grande, foi bastante divulgado. E depois que eu fiz isso, eles falaram que, infelizmente, no momento, não podiam fazer muita coisa. Por quê? Porque eu não tinha o nome do autor do crime e que a data mais próxima que tinha para eu poder ser ouvida seria o dia 29 de outubro, que inclusive é uma data muito distante, é um pouco mais de um mês depois do ocorrido. Ou então, se o caso gerasse muita repercussão. A gente já fez a ouvida dela, a investigação está em andamento, já fez a ouvida dela, vamos apurar outros elementos, que analisar essas imagens, ouvir outras pessoas que estavam lá no momento e assim a gente vai chegar à autoria desse crime. É importante entender que esse crime não é apenas uma brincadeira. Tá certo? Então, é um crime e que tem que ser apurado. Ela procurando as autoridades vão instaurar um procedimento e vai tentar, né, de acordo com o que foi apresentado, fazer uma apuração e investigação. Muito bem. Agora é 12:02. Vamos seguir para a redação agora, porque está na hora de saber quais são os destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando. Uma boa tarde para você, Fábio.
Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui nesse AB1. Um dos destaques de hoje, Almir, é em relação a um homem de 32 anos que foi preso aqui em Serra Talhada, no sertão pernambucano, por assediar e ameaçar uma criança de 11 anos no estado de na cidade de Anápolis, no estado de Goiás. O homem ele não teve o nome divulgado, essa prisão aconteceu no último fim de semana e, de acordo com a polícia, a criança foi abordada pelo suspeito em julho deste ano pelas redes sociais. Ele teria assediado e ameaçado a criança se ela não gravasse e enviasse vídeos de cunho sexual para ele. Esse homem dizia ter informações sobre a rotina dela e de seus familiares, ameaçando que iria atrás dela caso ela não enviasse esse material. Essa criança ela ficou com medo e infelizmente também cedeu a essas tentativas, e acabou enviando as imagens. Quando a família dessa criança tomou conhecimento das conversas, procurou a polícia em Anápolis e, a partir daí, a Polícia Civil do estado de Goiás e do estado de Pernambuco identificaram esse homem e conseguiram prendê-lo. Para conferir outros detalhes e mais informações, é só acessar o G1, Almir. E sempre fica o alerta, não é, Fábio, em relação ao cuidado dos pais, dos parentes, da família, de todo mundo em relação ao uso do celular, dos aparelhos eletrônicos por parte das crianças, computador, tablet, enfim. É preciso muito cuidado porque os criminosos não descansam, eles estão presentes o tempo inteiro querendo só uma brecha para conseguir um espaço e aprontar seus crimes. Então é muito importante esse acompanhamento também por parte da família e, sobretudo, a denúncia, né? Denunciar a polícia para acontecer isso que a gente viu, a prisão do suspeito. A gente vai seguir acompanhando essas investigações aqui no AB1 e também pelo G1, que também tem informações leves, né, sobre seleções e concursos aqui em Pernambuco. Não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. A gente muda também de assunto agora para falar sobre oportunidade, porque tem muitos concursos e seleções públicas abertas no estado de Pernambuco. Atualmente o estado conta com quase 347 oportunidades aí espalhadas na região Agreste, Sertão e também da Mata Sul de Pernambuco. Essas oportunidades são para os cargos de níveis fundamental, médio e técnico, e para a gente ter ideia, um dos concursos mais atuais é o da Prefeitura de Flores. São 43 vagas em cargos de ensino médio e superior e os salários podem chegar até os R$9 mil. O que tem maior remuneração atualmente é o da Universidade Federal de Pernambuco, que tem inscrições até o dia 18 de setembro e são 52 vagas para docente, com salários que chegam até os R$13.200. Existem ainda seleções para Garanhuns, Cupira, entre outros municípios, e para conferir essa lista completa, juntamente com o edital e também o link para fazer a inscrição, é só acessar o nosso portal G1 Caruaru Região, Almir. Perfeitamente, Fábio Gomes. Muito obrigado, então, pelos destaques do G1 aqui nessa edição do AB1. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Até amanhã e uma boa tarde especial para todo mundo. Muito obrigado. Agora 12h, 5 minutos. Vamos para Minha Comunidade, pessoal. Tem cobrança hoje, hein? Tem, porque nós estamos acompanhando a situação da PE 120. É uma rodovia extensa que passa por municípios como Agrestina e Catende também. Ou seja, está aí em jogo o Agreste e a zona da Mata Sul. Então o Gessé Acioli está ao vivo com a gente, está acompanhando essa história e tem os detalhes, né, Gessé? Uma boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, a gente teve, inclusive, em duas oportunidades recentes, né, visitando a PE 120, trafegando por ela. Não é fácil, né? É uma questão deplorável o que se encontra por lá, porque são muitos buracos grandes que acabam causando acidentes, prejuízos para os motoristas. É uma PE, para situar, né, como você citou aí, Agrestina e Catende, são cidades importantes do Agreste e da Mata Sul do estado, é que esse fluxo de veículos, inclusive, que a gente encontra aqui na BR-104, grande parte deles passa por esses trechos ali naquela região da PE-120, a PE-126, que dá acesso também a Palmares, a BR-101, que liga Pernambuco a outros estados aqui vizinhos. E aí, quando a gente imagina que toda essa movimentação ela pode estar passando por essa rodovia, enfrentando esses problemas, né? Porque além dos buracos, nós temos falta de sinalização, a rodovia não conta com acostamento, tem muito mato, né, para ser capinado. Inclusive, em algumas áreas, a gente nem conseguiu parar o carro para pegar imagens, porque não dá, né, para estacionar à margem da via. Se o carro quebrar, por exemplo, é uma situação bem complicada. Tudo isso você vai ver agora numa reportagem que nós preparamos para você só observar como é que está a situação por lá.
Quem precisa se deslocar entre as cidades de Agrestina, Belém de Maria e Catende, além de outras como Palmares e o litoral sul do estado de Pernambuco, tem se deparado com problemas na via de acesso a essas cidades. São inúmeros problemas na rodovia: falta de equipamentos de segurança, sinalização inexistente em alguns pontos, a pista não tem acostamento, o mato tomando conta da via e os buracos que chamam a atenção têm causado prejuízo aos condutores. Já aconteceu vários acidentes, a gente perder pneu com a buraqueira e a estrada, que nem você vê, é de péssima qualidade. Inclusive eles faziam o trabalho na estrada, eu não entendo, quando está chovendo eles vêm trabalhar. Aí botam o material hoje, quando é amanhã o buraco está do mesmo jeito. Esse é apenas um exemplo dos muitos buracos que existem no trecho de cerca de 40 quilômetros entre a PS 126 e a BR 104 de Catende a Agrestina, na PS 120. Como o buraco toma parte da via, os carros estão precisando acessar a mão contrária e, pelo rastro dos pneus, o risco de acidente vai só aumentando. Nesse trecho, a quantidade de buracos já tomou as duas faixas da pista. O único jeito de passar é diminuindo a velocidade. Em alguns casos, a frenagem brusca pode acarretar em colisões. Diariamente, muitos veículos de carga e transporte de passageiros transitam pela rodovia, que faz ligação entre o Agreste, a zona da Mata Sul e o litoral sul de Pernambuco. Quem passa na rodovia é só reclamação e indignação com a situação. Não existem ações paliativas como tapa-buracos para amenizar o problema. E quem trabalha com transporte tem sentido no bolso os prejuízos constantemente. Infelizmente, banqueta a gente não tem, né? O carro quebra, tem que ficar no meio da pista, causa outros acidentes. E fora os pneus que a gente estamos perdendo, né? Cai no buraco, perde logo um pneu. O pneu custa R$ 1.200 do carro da gente, né? Das vans. Aí nós estamos com essa dificuldade até Caruaru, né? De Palmares a Caruaru está pela calamidade, né? Outro problema que encontramos na rodovia é a falta de manutenção de pontes. Essa que fica no perímetro urbano da cidade de Catende é um exemplo. Está em péssimas condições. Até a varanda de proteção está quebrada, com sinais de abandono. Por ser um trecho de movimentação de pedestres, os riscos são ainda maiores. E no local, os moradores contam que já aconteceram vários acidentes. Os carros já caiu, já saltou os pneus em cima dessa ponte. Já morreu um cara aí da ponte embaixo. Muito acidente aí nessa ponte. No entroncamento com a PS 126, no posto da Polícia Rodoviária Estadual, mais buracos e sinais do descaso. É impossível passar pelo local e não cair com o veículo em um dos buracos, devido às péssimas condições da via. Nossa equipe buscou uma resposta junto ao Departamento de Estradas de Rodagem, o DER. Segundo o órgão, o projeto de restauração da PS 120 está sendo revisado para que seja feita a contratação da empresa de engenharia especializada para a execução das obras no trecho que liga a PS 126 em Catende à BR 104 em Agrestina, abrangendo 41,17 quilômetros de extensão. O projeto tem como objetivo garantir melhores condições de tráfego, mais segurança e conforto para os usuários, além de reduzir o tempo de viagem e os custos operacionais de transporte. A obra inclui ainda recuperação do pavimento, melhorias de drenagem e sinalização, proporcionando maior durabilidade e eficácia ao sistema viário. Embora tenhamos recebido essa resposta, não há um prazo específico dado pelo DER para início das obras na rodovia. Pois é, a situação que você viu aí é realmente deplorável, né? Como os condutores colocaram aí, até a própria pedestre, né, que passa por uma dessas pontes. Situação bem complicada porque é falta de estrutura em todos os âmbitos na rodovia. Uma rodovia que parece estar abandonada pelo tempo em que os buracos vão aumentando, pelo tempo de prejuízo que os motoristas estão tendo e, como citamos aqui no início, é uma rodovia importantíssima para o escoamento de várias mercadorias, dessa frota de veículos que passa aqui nessa região.
Um dos motoristas cita até que faz essa linha, né, de transporte alternativo entre Caruaru e a cidade de Palmares, que precisa passar, inclusive, além da BR-104, pelas PEs 120 e 126, que dá acesso que atende a Palmares. Então são rodovias importantes que fazem parte aí de um contexto de muita movimentação de veículos, mas sem as devidas manutenções. E a gente observa pela quantidade de buracos que a situação é antiga e que há muito tempo não se tem um trabalho de tapa-buracos, por exemplo, que é aquele paliativo que se faz para evitar que os buracos aumentem e que a sociedade tenha pelo menos um pavimento sem os buracos. Mas a gente vai seguir cobrando, seguir acompanhando, inclusive o Departamento de Estradas de Rodagem, que já tinha informado, né, através de uma resposta, quando solicitamos a primeira vez sobre a situação, de que há uma previsão aí de projeto para a rodovia, mas sem datas, né, como trouxemos aí na reportagem. A gente vai aproveitar para trazer também informações de uma nova nota, né, enviada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco, que diz o seguinte: os serviços de tapa-buracos na PE 120 estão em andamento. O período chuvoso impede a continuação dos serviços no ritmo normal. Essa é a nota que nós recebemos após essa cobrança atual. E é uma nota muito rasa assim, de informações, porque é uma região que chove muito. A gente sabe que é uma região que sempre tem aquele período chuvoso, mas não é porque tem esse período chuvoso que os trabalhos não devem acontecer. Nós estivemos lá em dias estiados e não tinha, por exemplo, nenhum tipo de serviço sendo realizado. Então são cobranças necessárias, uma população que passa por aquele local, seja quem vai trabalhar em outra cidade, seja quem trabalha com transporte, quem é motorista de caminhão, por exemplo, esses veículos mais pesados, situação bem complicada. Então isso chama atenção para o risco de acidentes que podem acontecer. O motorista falou, inclusive na reportagem, você freia bruscamente para livrar um buraco ou tem que ligar o alerta distante daquele local para que os veículos que vêm atrás não acabem caindo nos buracos ou causando prejuízo. Inclusive, em um dos trechos, a gente observa que os veículos vão atravessando pela via contrária, isso aumentando o risco de acidentes. A gente vai marcar no calendário a data de 9 de dezembro, né, próximo, para que a gente possa voltar até a PE 120 e seguir cobrando, né, já que há uma previsão de tapa-buracos, que de fato aconteça, para amenizar esse problema, Almir. Exatamente, para amenizar, mas que também existam providências para resolver esse problema, não é, Gessé? A gente sabe que tem as questões urgentes, evidentemente, mas também a gente precisa saber quais são as questões permanentes desses concertos. A gente vai seguir acompanhando. Sim, Gessé, muito obrigado pelas informações aqui no Minha Comunidade. É isso, pessoal. Tá aí, ó. Mais um retrato das nossas rodovias, mais um retrato do dia a dia de quem precisa se deslocar pela região e enfrenta um desafio em cada quilômetro. E talvez quilômetro seja até muito, em cada metro, não é? Como a gente sabe, um problema numa estrada como a falta de acostamento já é algo muito sério, porque a função do acostamento é servir de espaço para uma parada de emergência, por algum motivo mecânico do veículo ou de saúde de alguém, por exemplo. E quando isso está acompanhado de problemas na sinalização e esses buracos aí que a gente está vendo, já viu. Então a gente vai seguir acompanhando de perto essa situação na PE 120 e vamos reforçar o nosso próximo compromisso aqui no Minha Comunidade, não é? No dia 9 de dezembro desse ano, a gente vai voltar lá para retomar esse assunto aqui no seu AB1. Vamos para o Momento WhatsApp agora. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Lucas Otávio. Ele está reclamando das condições de um poste na rua em que ele mora, no bairro Luiz Gonzaga. Vamos ver. O poste é isso. A perda de fixação em concreto em vários lugares. É totalmente exposto, tudo rachado. Impressionante a situação desse poste mesmo que o Lucas mostrou para a gente. Olha que situação arriscada, pessoal. A gente entrou em contato com a Neo Energia, hein? Eles disseram que uma equipe vai ao local até a próxima sexta-feira para analisar essa situação. Aí, se for de responsabilidade da Neo Energia, serão tomadas as medidas necessárias. Então, sigamos de olho em Lucas. Até sexta-feira, essa equipe deve aparecer por aí. A gente vai seguir acompanhando. A situação é bem delicada, de fato, super justificada essa preocupação aí do Lucas e das pessoas que moram por ali. Aproveite e mande a sua reclamação também para o nosso WhatsApp 991988212. Tamo junto para resolver esses problemas aí na sua rua ou no seu bairro.
Agora a gente vai para o intervalo e no próximo bloco vamos trazer todos os detalhes sobre a pensão vitalícia para as famílias que têm crianças com deficiência por conta do Zika vírus. E ainda tem o AB Esporte dessa terça-feira com os gols do GE para a gente conferir os nossos craques, as nossas pinturas aí, ó. É daqui a pouquinho no seu AB1, agora é meio-dia, 17 minutos. Então estamos de volta com o seu AB1, agora meio-dia, 19 minutos. E olha, as famílias que têm crianças com deficiência permanente, provocada pelo Zika vírus, vão receber uma pensão vitalícia além de uma indenização. Para essas famílias, essa decisão é um reconhecimento pela luta diária que elas enfrentam permanentemente. O governo federal regulamentou o pagamento da pensão vitalícia e indenização para crianças com deficiência permanente causada pela síndrome congênita do Zika vírus. O benefício chega para ajudar dezenas de famílias brasileiras, como o caso da dona Maria Lucivânia, mãe de 3 filhos. Entre eles, o pequeno Johnny Pablo, que nasceu com microcefalia causada pelo Zika. Ela vive uma rotina intensa, que mistura o cuidado com os filhos e a dedicação quase integral ao menino. São 9 anos que eu dedico a minha vida totalmente voltada ao meu filho. Eu tenho mais 2 filhas, mas assim, elas também são cientes que Johnny é prioridade, né? Pela condição de saúde dele e os tratamentos. Então, desde que a minha primeira filha tinha 3 anos, quando Johnny nasceu, e de lá para cá foi só totalmente voltado a ele. A pequena tem que ir para a creche, né, infelizmente, para eu poder estar saindo e cuidando dele, mas assim, é uma rotina bem desgastante. Agora, com a portaria número 1806, decretada pelo Ministério da Previdência Social, essas famílias têm direito a 2 benefícios. Uma indenização por dano moral, no valor de R$50 mil, e uma pensão vitalícia mensal, que pode chegar até a R$ 8.157,41, que é o teto do INSS. As pessoas que tiveram, né, algum tipo de sequela do Zika vírus, na maioria dos casos a microcefalia, que a gente tem acompanhado, essas pessoas vão ter direito tanto à pensão, né, vitalícia do teto do INSS, que hoje gira em torno de R$ 8.157, quanto a indenização de R$50 mil. Né? As pessoas vão precisar, logicamente, acessar o aplicativo do INSS, com toda a documentação de documento pessoal, identidade, CPF, certidão de nascimento, mas principalmente um laudo, né, que tem que ser anexado também a esse requerimento. Esse laudo foi determinado em portaria para o INSS, que ele tem um padrão específico. Então, o indivíduo que está acometido dessa doença, que está acometido das sequelas causadas pelo Zika, ele vai ter que procurar pelo menos 2 médicos, né, que se chama junta médica, para poder preencher esse laudo, né, com uns quesitos que lá estão colocados pelo INSS, para poder dar entrada, e aí o INSS vai analisar se aquela documentação é suficiente ou pode pedir exames complementares ou até chegar mesmo a uma perícia presencial. As famílias devem reunir toda a documentação médica, laudo padronizado, CPF e documentos de identificação, e a solicitação deve ser feita pelo aplicativo Meu INSS. O mais importante é que quem já recebe o BPC, por exemplo, pode acumular esse novo benefício sem prejuízo. Tanto quem recebe BPC quanto qualquer outro benefício previdenciário do INSS, pensão por morte, por exemplo, mas que seja limitado a um salário mínimo, pode haver acumulação com essa pensão e essa indenização. A decisão representa um passo importante na reparação histórica para as vítimas da epidemia do Zika vírus no Brasil. Para mães como Maria Lucivânia, mais do que um valor financeiro, é um reconhecimento da luta diária por dignidade e cuidado. E hoje a gente já está na pensão vitalícia, uma pensão especial a cargo da União, ou seja, o Estado já se responsabilizou. E aí, com essa próxima pensão especial, né, que é uma reparação social, vai trazer mais dignidade a ele, né? Como a gente já tinha falado, o custo de vida de Johnny é muito alto. E, assim, é caríssimo, não tem nem como... Feito eu te falei, com um salário mínimo a gente sobrevivia, porque não dava para custear os tratamentos dele, não. Vamos seguindo, pessoal, porque aqui em Caruaru, um centro universitário vai promover uma feira de profissões. Franklin, Portugal, tem as informações sobre esse evento. Será que é preciso pagar alguma coisa para participar ou não, hein, Franklin? Seja bem-vindo, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no AB1. É tudo gratuito, né? Promovido justamente pela Favip Widen a partir de amanhã, às 9 da manhã, com dinâmicas, oficinas
Quem vai explicar mais para a gente aqui é a Tainá Ferreira, focal de carreiras da Favip Widen. Boa tarde para você, Tainá. Há dois públicos aí envolvidos, né, que podem se envolver então nessas atividades. Que públicos são esses? Que objetivos distintos são esses? Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Almir. Sim, há dois públicos. Tanto o público adolescente, que vai mais para a feira de profissões, onde a gente vai buscar trazer essa ideia para os alunos, para aqueles alunos que ainda não sabem o futuro profissional que querem seguir. E a gente tem a feira de empregabilidade, onde a gente oferece vagas de estágio e empregos para o público do ensino superior. Então, para o primeiro público, para que eles possam se decidir na vida, né, mirar uma carreira de fato. Para o segundo público, oportunidade de estágio na prática? Exatamente. Oportunidades de estágio, tanto práticos quanto teóricos, e de empregos também, para ambas as áreas. É tudo gratuito? Como é que faz para participar para esses dois públicos aí? Totalmente gratuito. Para poder participar da feira de profissões, basta fazer a inscrição no link que está lá no Instagram da Unifavip Widen. E para poder participar da feira de empregabilidade, tem um card na publicação do Instagram da gente, da Unifavip Widen, que lá vocês conseguem ter acesso ao link ou QR Code para poder realizar a inscrição. Amanhã, portanto, quais são os horários de toda essa programação? No primeiro turno, a gente tem um horário de 9 até as 12 e no segundo turno, a gente tem um horário das 14 até as 17. Lembrando que é aberto tanto a esse público que a gente falou, de estudantes de ensino médio, quanto de ensino superior, quanto ao público em geral, aberto a todo o público. Todos esses participantes vão estar em contato com os coordenadores de cursos, professores? Sim, vão ter mais de 30 atividades práticas que eles vão conseguir participar. A gente vai ter aí simulação de primeiros socorros, a gente tem criação de aplicativo e inteligência artificial, oficina de cupcake, e a gente vai ter também esse contato cara a cara, olho a olho dos alunos com as empresas. Então é uma oportunidade de network muito interessante para eles. O evento podendo receber até quantas pessoas aí? Qual é o público que se imagina que vai estar envolvido com todas essas atividades? Para hoje a gente tem a estimativa de 2.500 alunos. Muito importante que essa galera fique atenta, porque pode fazer o diferencial no futuro dela. Com certeza, a gente busca trazer esses eventos justamente para poder promover essa distinção nessa empregabilidade dos alunos, para a gente poder ajudar eles nessa preparação de carreiras, nessa preparação profissional deles. Muito obrigado, Tainá Ferreira, aqui com a gente. Daqui a pouco eu volto com outro assunto aqui no AB1. Almir. Valeu, viu, Franklin? Valeu, até já. Vamos para o AB Esporte agora, porque teve equipe aqui de Caruaru que se deu bem em uma Copa realizada aqui no Nordeste. Herbert Ramos está chegando ao vivo e vai trazer os detalhes agora. Oi, Herbert, boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que acompanha aqui o AB1. E esse time que fez bonito e representou demais o interior foi o Mandacaru Vôlei. O time aqui da capital do Agreste disputou a Copa Nordeste de Vôlei Masculina, lá na cidade de Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Foram ao todo 31 equipes participantes e o Mandacaru terminou em segundo lugar, garantindo o vice-campeonato regional. Em 8 jogos disputados, foram 5 vitórias e alguns atletas também ganhando destaque individual em cada partida. Na Copa Nordeste Feminina, a gente já tinha divulgado aqui o título do Central. E agora o elenco masculino do Mandacaru é quem fez bonito, ficando ali nas primeiras colocações. É o vôlei caruaruense, o vôlei do interior, em destaque no esporte nordestino. Almir. Legal demais, parabéns para essa turma toda. E agora vamos àquele momento também tão esperado do AB Esporte quando chega a terça-feira, ou seja, hoje é dia de curtir os gols do GE, Herbert. Dia da gente dar uma olhada nos maiores golaços que rolaram na região e a gente recebeu no nosso contato. Simbora conferir. Terça-feira chegou, mês de setembro tá rolando e a turma segue se divertindo nos rachas e fazendo bonito demais. Começando a edição de hoje com o Matheus de Garanhuns. Roda! Para o Vasco da Vila, Thiago! É, moço! Já pode pintar o empate! Tá lá! Matheus! O nosso atacante mostrou ter frieza no futsal. Recebeu lá na frente, passou do pé direito para o pé esquerdo e tocou tranquilo para o fundo das redes. Técnica apurada e muita qualidade do Matheus. Mandou bem demais. Valeu! Saindo das quadras para os campos, porque o pequeno Bernardo, de Barra de Guabiraba, soltou a bomba na cobrança de falta e fez um golaço.
Se liga na corridinha do Bernardo, olha só, bonitinho demais, rapaz. E ele bate meio de bico, meio de cavadinha na bola, ela vai subindo, pegando direção e termina sem chance de defesa para o goleiro. Batida forte e no caminho certo, mostrando muito potencial do garoto. Voltando para as quadras, se liga nesse clima de fim de racha aqui em Caruaru. O gol foi do Alessandro. Roda! O ritmo já estava dos menos intensos, mas o Alessandro se mandou pro ataque, aproveitou o vacilo da defesa e também o passe que recebeu. Inclusive, que lançamento de qualidade, viu? Meu editor, coloque em câmera lenta esse toque perfeito do colega do Alessandro. No fim, o nosso pivô deu um leve toque de cabeça e balançou as redes. Voltamos mais uma vez para Pesqueira, lá em Mimoso, porque o João Vitor fez mais um golaço essa semana. Se liga só. Terrão, futebol raiz e o colega do João Vitor fez uma boa jogada pelo lado direito de ataque e cruzou a bola na área. A bola quicou no chão, passou pela zaga e o João Vitor acertou um voleio espetacular. A bola ainda bateu no travessão e entrou para o fundo das redes para a turma comemorar e fazer aquela festa. Golaço do João! O quinto e último gol de hoje é do Ariclenes, aqui de Caruaru. Roda! Vai! Isso, eu não acredito não que ele fez esse gol. Eu não acredito não! O homem é uma máquina, papai! Tu vai pro GE, papai! O Ariclenes parecia um motorzinho. Fez grande jogada, passou pelo zagueiro, passou pelo goleirão e deu aquela esnobada na defesa para fazer uma pintura. No fim, ele ainda comemorou demais com a turma. E com esse belo gol, terminamos mais uma edição do Gol do GE. Até a próxima semana, galera! Valeu! Rapaz, o Ariclenes deitou e rolou e colocou a galera para se deitar também, além das outras feras dos gols do GE de hoje. Demais essa edição, hein, Herbert? Demais, Almir. E além do gol bonito, né, sempre tem essas histórias no meio dos gols. O do Ariclenes, por exemplo, a turma já estava ali gravando para poder mandar para a gente. E sempre é muito bacana fazer essa seleção e exibir os gols aqui toda terça-feira. Inclusive, fica o convite para todo mundo entrar em contato conosco através do número que está aparecendo aí na sua tela. Manda para o contato do Globo Esporte o gol, né, que você tenha gravado de um amigo ou seu próprio gol. Manda para a gente, quem sabe você não aparece aqui em uma edição do Gol do GE. E quem quiser conferir, rever esses gols, acessa lá o GE Caruaru e região, que a gente vai publicar lá os gols dessa edição do Gol do GE e também os destaques do futebol pernambucano e do esporte regional. Vou ficando por aqui, até a próxima, Almir. Até amanhã, Herbert. Valeu, grande abraço para você. Intervalo chegando e daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem dedicada ao Dia do Caminhoneiro, hein? Que é comemorado hoje, dia 16 de setembro. E ainda tem o Me Conte Sua História para a gente ver um pouco da trajetória de uma campeã, de uma guerreira da vida real. É um exemplo de superação e é daqui a pouquinho no seu AB1 que volta já. 12h, 32 minutos agora. O seu AB1 está de volta, 12h, 34 minutos, e a gente segue acompanhando as informações do INSS para quem foi vítima daquela fraude que foi descoberta pela Polícia Federal, se lembra? Porque milhões de aposentados e pensionistas sofreram descontos indevidos nos benefícios. Aí ontem, o presidente do INSS esteve no Recife e falou sobre o que é preciso fazer para ter o dinheiro de volta. Vamos ver? Temos 5.600.000 pessoas que já questionaram a questão do ressarcimento e temos atualmente 2.300.000 pessoas que já receberam o ressarcimento. Depois de todo um processo, feito o processo, verificou que a instituição não respondeu dentro do prazo, ela se torna apta para poder fazer adesão ao acordo. Esse é um primeiro momento.
Estamos agora num segundo momento que vamos abrir a possibilidade daqueles que tiveram uma resposta e essa resposta foram feitas por instituições que utilizaram outros meios fraudulentos, como, por exemplo, assinatura falsa ou áudio. Então, isso deve abrir nas próximas semanas já. Pernambuco é a terceiro maior estado em benefício previdenciário que a gente tem aqui na região Nordeste. Só perde para a Bahia e para o Ceará. Então, por aí, a gente já verifica pela ordem de grandeza. Deve ser o quinto ou o sexto estado de mais descontos no nosso país. Quem não fez ainda o pedido pode entrar pelo meu INSS, pelo Central 135 ou pela Agência dos Correios, fazer o seu pedido. Depois verifica se teve resposta. Se teve alguma resposta, Agência do Correio e meu INSS, para poder questionar e verificar se aquele documento foi correto ou não. Com o cronograma de até 14 de novembro, a ideia é que até 31 de dezembro todo mundo seja ressarcido. Aqueles que foram lesados, 100% sejam ressarcidos. E a atual Previdência vai ter um controle maior sobre isso? Já tem algum mecanismo para evitar nova fraude? Na verdade, hoje, descontos associativos estão todos bloqueados, a gente não tem mais desconto associativo, isso está sendo discutido no Congresso Nacional se volta ou não. Mas o próprio INSS já propôs, no acordo com o Ministério Público e Defensoria Pública e OAB, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que se por algum dia voltar esse desconto associativo, teriam que ter outros controles. A gente não pode assinar, por exemplo, um acordo de cooperação com uma instituição fantasma, com uma associação que ela não existe, não presta nenhum outro serviço. É só para tirar dinheiro do nosso aposentado e pensionista. Agora meio-dia, 37 minutos. Vamos falar sobre oportunidade, porque o SESI lançou um edital de bolsas de estudo gratuitas, pessoal. Então, Franklin Portugal está voltando ao vivo e tem essas informações para a gente. Franklin, conte tudo, por favor. Isso mesmo, Almir, de volta aqui para falar, né? Mais uma vez aí, de oportunidade para essa galera aí, os estudantes que querem sim escolher, ter uma carreira aí, vislumbrar um futuro melhor, e tudo isso passa por chances como essa que a gente vai conversar aqui agora com Robervânia Cordeiro. Ela é gerente de unidade escolar. Muito boa tarde para você, Robervânia. São 690 vagas nas escolas do SESI em todo o estado de Pernambuco, mas quando a gente fala de Agreste, quantas vagas são? Olá, boa tarde a todos. Para o Agreste, nós temos duas escolas, SESI Caruaru e SESI Belo Jardim. São 45 vagas aqui para Caruaru e 30 vagas para Belo Jardim. Então, aquele estudante que está concluindo o 9º ano do ensino fundamental em 2025 ou que já tenha concluído e possua até 16 anos completos em 31 de dezembro, essa é uma oportunidade. Então, essas inscrições iniciaram dia 15 e vão até o dia 18. Quem é que preenche esses requisitos? Os requisitos são preenchidos quando o estudante tem a conclusão do 9º ano ou tenha concluído, possua 16 anos, tenha a autodeclaração de baixa renda. Feita essa inscrição, a gente passa para uma segunda etapa, que é a parte de prova. E essas provas acontecem no dia 19 de outubro. Então, os estudantes inscritos e após a seleção do processo seletivo dentro da classificação de vagas, passam a ter uma bolsa de estudo 100% em uma das nossas unidades, Caruaru ou Belo Jardim. Esses estudantes, eles terão direito a cursar do 1º ao 3º ano do ensino médio, mais o médio integrado, que é o curso técnico do Senai. Então, esses estudantes sairão do SESI com o ensino médio concluído, mais o técnico. Então, é uma oportunidade de quem já está desejando ingressar no mercado de trabalho. Essas vagas, elas estão distribuídas, 60% delas estão destinadas a dependentes do trabalhador da indústria de Pernambuco, ou MEI, que seja de produção ou fabricação, e 40% das vagas destinadas à comunidade em geral. Então, é uma oportunidade para quem está concluindo o 9º ano. Para esse edital, é tudo gratuito, aí esse procedimento todo de inscrição? As inscrições são realizadas exclusivamente no nosso site, é tudo gratuito, pe.ses.org.br. Ao realizar a inscrição, o candidato vai ter acesso a todas as informações. E antes de realizar, a gente recomenda que faça a leitura do edital, que também está lá no nosso site. E aí você tem muito mais segurança de quais as etapas que você vai seguindo. A questão do preenchimento para comprovação de renda, é só apontar lá, só dizer a renda da família? Após a inscrição, isso, lá tem todas as etapas discriminando bem detalhadamente o que é que preenche o requisito de baixa renda. Perfeitamente. Muito obrigado, Robervânia, por participar com a gente aqui no AB1. Almir? Franklin, muito obrigado também, por todas as informações nessa edição de terça-feira. Bom trabalho para você.
E hoje é comemorado o Dia Nacional do Caminhoneiro, uma profissão cheia de desafios e cheia de histórias pelas estradas do país também. Uma profissão que gera muito orgulho em quem exerce essa carreira, que é construída ali, com as mãos firmes no volante. São homenageados em 3 datas: 30 de junho, 25 de julho e 16 de setembro. Cada uma delas carrega um significado especial e reforça a importância dessa profissão essencial para o país. 16 de setembro é reconhecido como o Dia Nacional do Caminhoneiro, oficializado em 2009. Responsáveis pelo transporte de mais de 60% das cargas em território nacional, os caminhoneiros levam e trazem combustível, alimentos, produtos, roupas, mudanças e tantas outras coisas pela estrada fora. Com base em dados do Senatran, em 2015, o número de motoristas profissionais no Brasil era de 5,6 milhões. Em 2025, esse número está em 4,4 milhões de motoristas. Levando em consideração a queda total no período, a redução é de 22% ou 1,2 milhão de profissionais. Mas apesar desta baixa, é nítido que muitos têm o prazer de se sentirem livres e trabalharem nos gigantes automotores. E eu acho que a dificuldade maior é essa, né? Ficamos longe da família. A empresa aqui ela dá bastante suporte aqui a gente e é um pouco disso. Estava em casa, né? O rapaz de um caminhoneiro me chamou. Eu não tinha carteira de habilitação. Ele fez o seguinte: vamos dar uma viagem comigo? Aí eu fui, segui a viagem. Aí eu já estava apaixonado. Sempre fui apaixonado em dirigir, né? Graças a Deus. Aí eu fiquei, realmente, já era apaixonado e cada vez mais eu me apaixonei em estar no volante. E virou uma profissão muito agradável, não tenho o que reclamar. Nunca virei, nunca capotei, nunca bati, graças a Deus. Nunca tive sinistro nenhum. Eu só tenho somente que agradecer, somente. A rotina desses profissionais também é marcada por desafios. Longas jornadas, estradas precárias, o alto custo do diesel e a ausência de pontos adequados de descanso. Sou Magno, morador de Caruaru, Pernambuco. Estou nessa profissão de motorista há 15 anos. Eu venho um pouco aqui falar para vocês um pouco da nossa rotina e um pouco da nossa dificuldade. E o principal, a saudade dos nossos familiares. Hoje eu estou aqui, em Ceabra, no interior da Bahia, conhecido como Chapada Diamantina. E estou indo para Uberlândia, descarregar lá e ficar aguardando uma carguinha para ver se, em nome de Jesus, eu posso ir para casa. Que hoje faz exatamente 48 dias fora de casa. Essa é a nossa maior dificuldade. A cada minuto, a cada segundo, a cada passo que a gente dá, a saudade vai aumentando mais ainda. E fora, sem falar da dificuldade que a gente encontra, infelizmente, nessa estrada brasileira, Infelizmente não tem estrutura para nós caminhoneiros. E principalmente quando falamos de pernoite, O caminhoneiro, infelizmente, hoje está difícil encontrar um lugar para pernoitar, encontrar um banheiro decente para usar. 15 anos e eu não estou aqui, não é porque eu não gosto, não. Eu estou aqui porque eu amo. É muito satisfatório você chegar hoje no mercado para fazer compra, ver aquela multidão de gente fazendo compra e ver o produto que você levou até o mercado, para o povo brasileiro levar até a sua mesa. É muito satisfatório você saber que você transporta o progresso do Brasil. Entre dificuldades e superações, eles seguem com dedicação e compromisso, movendo não apenas mercadorias, mas também o desenvolvimento do Brasil. Rapaz, eu acho que essa profissão que a gente tem é uma profissão que a gente escolhe, E tudo tem que ser feito com muito amor, E eu tenho em mim, eu gosto muito da profissão que eu tenho. Foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. E, o que eu gosto mesmo é dirigir, eu me sinto bem, me sinto à vontade. A coisa mais dia a dia que eu faço é você se dedicar àquilo que você está fazendo para não provocar nenhum acidente. Eu só tenho que agradecer, converso com os outros motoristas, ele ensina como desce uma serra, como sobe uma serra, o maior cuidado que você tem, sem antecipar no freio, e assim eu vou levando a vida. E parabéns a todos os caminhoneiros e caminhoneiras também. E chegou a hora da gente acompanhar mais um Me Conte Sua História, pessoal. Hoje vamos conhecer a trajetória de Daniela Pereira da Silva.
Uma mulher que desde muito pequena procurou superar todas as limitações e dificuldades e com muita dedicação tem conseguido fazer tudo isso, comemorando muitas conquistas também. Acompanha com a gente. Esta que se locomove na cadeira de rodas por uma rua da cidade de Riacho das Almas, no agreste do estado, é guerreira. Aliás, ser guerreira foi algo que teve que aprender desde cedo, muito cedo. Exemplo, com o passado de dificuldades na zona rural do município. É doloroso para mim, porque tocar nesse assunto mexe um pouco comigo. A minha mãe, ela passou muita dificuldade. Meu pai abandonou ela logo cedo e com 2 filhas. Ela foi morar com meu tio e a gente passou assim uma dificuldade que chegou ao ponto de eu pedir, né? Eu não tenho vergonha de falar. Eu já passei o ponto, tipo, passar fome não, mas a chegar quase a passar isso. Então foi bem complicado essa época, é bem doloroso para mim. Vamos lá conhecer a guerreira em questão? Ela é Daniela Pereira da Silva, 39 anos. Menina que cresceu no sítio Camurim, um dos tantos recantos do município em que dificuldade é rotina. Nessa jornada, teve ainda a poliomielite, que comprometeu e paralisou o movimento das pernas. Muito ruim, porque sítio, terreiro de pedra, quando eu comecei a andar, eu andava pelo chão, né? Aí quando um amigo meu pegou, fez uma muletinha, eu tinha 10 anos de idade, fez uma muletinha de pau. Aí para mim aprender, nossa, eu ficava toda ralada, mas aprendi. Chegou uma época que eu tive que ir para a escola, aí era um pouquinho longe, 20 minutos da minha casa para a escola. Aí quando meu padrasto podia me levar, levava. Quando não podia, eu ia de muleta até lá. Aí quando era só quente, chegava toda queimada. E quando era chuva, chegava toda melada. Aí as professoras iam lá, me davam um balde de água, lavava os pés, trocava de roupa, estudava e voltava. Daniela viu barreiras se levantarem, de forma cruel e impiedosa. Pareciam engrossar fileiras contra os sonhos dela. Quando eu passei para Riacho, né, fiz a primeira série e a segunda série eu já fui fazer em Riacho. E aí passei por muito preconceito com as crianças, que eu já era mais velha, né? E assim, eles me derrubavam, eles jogavam merenda em mim, eles jogavam bolinha de papel. E tipo, eu ia parar no posto, a pressão baixava, a tristeza batia. E aí eu desisti e fui inventar de aprender bijuteria para melhorar também a vida. Também já tinha o meu aposento, mas eu deixava metade com a minha mãe e só pegava um pouquinho por causa dos meus irmãos, né? Que a situação que eu já passava, eu não queria que eles passassem. Aí depois eu comecei a aprender a bijuteria, depois eu comecei no ramo da costura, porque eu sempre me virei. E aí deu uma aliviada, foi onde aliviou essa questão financeira. Assim, você teria parado ali em que série, mais ou menos? Eu parei na terceira. Na terceira série, não aguentei. Aí depois meu sonho era costurar. Aí todo mundo, nossa, quem já viu uma aleijada costurar? Esse termo que usou comigo, por isso que eu tô falando. Aí eu disse, mas eu vou mostrar que eu sou capaz. E aí minha tia se dedicou e eu aprendi hoje a sei costurar, de boa. Mas em meio a este caminho, algo se fazia notar. Superior, vinha dos céus. Tem gente que não acredita, mas Deus sempre está comigo. Ele sempre me mostra um ponto. Quando eu digo que vou desistir, ele me mostra um ponto. Quando eu digo que vou desistir de alguma coisa que eu não consigo, ele mostra para mim que eu consigo. Ele mostra que eu sou capaz e aí eu consigo. E enquanto ia fazer a sessão de fisioterapia no Recife, 2 vezes por semana, algo despretensioso começou a acontecer. Eu conheci Leandro Ivan, que é o nosso colega atleta lá, o meu amigo, o grande amigo. Eu conheci ele na rede social. E aí ele disse assim, nossa, você é cadeirante? Eu disse sim, porque eu não postava foto cadeirante. Eu vi ele, eu disse, nossa, que legal, você é cadeirante e faz esporte. E o sonho da minha vida era participar de esporte, mas eu não sabia como e nem sabia que eu tinha capacidade. Aí eu falei pra ele que eu era cadeirante também. Aí a gente trocou o zap, aí ele começou a dizer que a cadeira é só um acessório e começou a me dar força pra mim viver. Tinha acabado de sair do meu casamento de 10 anos, eu estava quase depressiva por algumas coisas que aconteceu, né? E fiquei com 2 meninas, principalmente uma pequenininha de 1 ano.
e a outra mais velhinha, mãe solteira. Eu pensei o que a minha mãe já passou por causa disso. E aí ele foi me dando força e perguntou se eu queria ir pro remo. Aí eu disse que não ia não, que eu tenho medo, né? Porque ele treinava com cada jacaré que só Jesus. Ele disse, mas jacaré não come osso não, besta, brincando comigo. Aí eu disse, não, mas eu tenho medo. Aí depois ele disse, não, mas depois tem um arco. Aí eu disse, mas como é que eu vou? Não tem como eu ir. Aí fiquei naquela que eu não vou. E ele, tu consegue, eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial. Eu sei que você tem cara de guerreira. E aí uma vez eu fui fazer um tratamento na ACD. E ele foi até lá e me buscou até na professora, que eu saía de tarde. E aí eu fiz o tiro com arco e me apaixonei. Se apaixonou mesmo pelo tiro com arco, uma modalidade de precisão e paciência. Ela busca o equilíbrio e a técnica para pontuar com o arco e flecha. É realmente para esta guerreira que sofreu os impactos da vida, incluindo o pior do ser humano daqueles que cruzaram seu caminho, a vida deu um alvo a seguir, de ser a melhor no que faz nesta prática esportiva. Só que, olha, não é fácil. Nas 2 vezes por semana, a mesma viagem para Recife para fisioterapia, ela aproveita para treinar. Daniela sai do sítio onde mora por volta das 2 da manhã. E espera, no escuro, amanhecer para começar as atividades na capital. Aqui, acabei de chegar na Federal, desci do ônibus. Agora é só entrar pra dentro e esperar para treinar 8h30. Com sono, mas é assim mesmo. Eu fico aqui, fora, portão fechado ainda. Só entro lá por umas 5 horas da manhã, quando abre aqui. Aí eu vou lá na quadra e começo a esperar, né? Até 8 horas, se Deus quiser, para treinar. Admiro Dani bastante pela sua garra. Não é fácil passar o que ela passa, sai de casa de madrugada para esperar até 9 horas da manhã para começar o treino. Mesmo assim, ela não desiste. Às vezes não tem hora para chegar em casa. Às vezes ela chega em casa de 10 horas, já chegou em casa até 11 horas da noite. Mas para fazer isso 2, 3 vezes na semana não é fácil. Tem que ter foco e muito objetivo para conseguir realizar um sonho. E eu tenho certeza que futuramente ela vai colher todos os frutos que ela está aprontando hoje. Enfim, admiro bastante essa pessoa que Deus colocou na minha vida. Que incrível é a determinação! Com dedicação e treino de quase 2 anos, olha só as medalhas que a arqueira vem conseguindo. Ela está cada vez mais otimista, apesar das dificuldades. Atualmente, Daniela está na 4ª posição no ranking brasileiro na classe ST do arco. O sonho dela é ficar pelo menos em 3º nesse ranking, porque tem direito a uma bolsa, o que é muito relevante. O problema é que Daniela muitas vezes não tem condições financeiras para participar de todas as competições que a ajudariam a somar pontos e justamente melhorar esse posicionamento. Mas quando a gente fala de medalhas, ela se garante. Vou citar aqui só alguns exemplos. Esses 4 ouros de 4 etapas no indoor, no estado da Paraíba. Foi bem demais, hein? E esta de peso muito representativo do ano passado. Ficou em 2º lugar, a 2ª melhor das Américas do tiro com arco. Olha só, medalha valiosa que só reforça o ouro da personalidade da paratleta. Aqui significa que eu sou a 2ª melhor das Américas, mas aqui é só uma medalha. Eu faço a medalha não me faz. Eu ganhei o título e ganhei a medalha, mas eu continuo a mesma Daniela de sempre, porque aqui não só foi eu que ganhei. Aqui foi meus professores, foi a equipe, foi cada um que me apoia, cada um que está me ajudando, então aqui não é só minha.
gosto. E assim, aqui é mérito meu pelo meu esforço que estou me dedicando ao esporte. Mas isso não quer dizer que eu sou a melhor pessoa. Eu sou igual a todo mundo. E quero continuar do mesmo jeito. Quando falamos que Daniela tem muitos adversários, coisa que vai além dos para-atletas oponentes nas competições, é porque nós nos referimos a este tipo de depoimento aí. Eu preciso de um patrocínio geral, principalmente um patrocínio fixo, porque a gente tem gasto. Tudo do arco é caro. Uma base de uma flecha mais baratinha é R$59. O arco, para você ter um arco seu mesmo, no máximo, é 8 mil. O mais básico. E você não tem o seu próprio? Não tenho o meu próprio. Eu tenho, graças a Deus, que a CP Tarco me ajuda. Eu tenho que fazer o almoço 8 horas da noite. Aí eu levo o almoço lá, é muito quente, como vocês sabem. Então ele azeda. Aí quando azeda, aí eu tenho o quê? Rafael, que é companheiro da gente, né? Assim, da atleta da gente. E aí ele vai e divide a comida dele comigo. A mãe dele sempre diz assim, leva mais, porque é isso, comida maga, que é um apelido carinhoso que eles botaram em mim, azedar, você dá pra ela. E ele sempre divide o almoço dele comigo. Às vezes a professora paga também, às vezes eu pego emprestado para pagar depois. Então, um patrocínio para mim, eu não vou dizer assim, eu só quero o tanto. O tanto que me ajudar. Dizer assim, todo mês eu vou te dar X. Não importa a quantia para mim. O importante é sempre ter alguém fixo para me ajudar. Mas com certeza, em comparação com o passado, o hoje já é vitória. Representa conquistas. Quero agradecer, né, a todos que estão me ajudando, todos que me dão força, todos que oram por mim, todos que botam parabéns, que dizem assim, nossa, você é guerreira, você vai conseguir. Assim, a prefeitura, agradeço de coração pelo apoio que está me dando, todos, tanto ambulância, ônibus, todos os transportes, tudo, em geral, para falar a verdade, em geral eu agradeço de coração a cada um deles. O esporte mudou minha vida totalmente, então é um amor incrível que eu peguei no esporte por causa disso. Ele me fez cada vez lutar mais, acreditar em mim e me aceitar do jeito que eu sou, que antes eu não me aceitava por causa do preconceito do esposo. E outra, mostrar que uma cadeira ou uma muleta não limita você que se limita. Daniela tem muito a nos ensinar. Que possamos olhar para ela neste instante, ser uma mão amiga, porque a força, os sonhos desta para-atleta não tem limites. E ela mesma é uma medalha para quem souber enxergar. Que demais, hein? A Daniela é uma guerreira da vida real mesmo, não é, pessoal? E que força, hein? Um dia foi criança do sítio, e aprendeu a encontrar essas forças aí desde cedo. E aí foi vencendo tudo, como a gente viu, não é? Inclusive o preconceito, um problema que continua muito presente na nossa sociedade, infelizmente. Mas ela venceu isso e os outros desafios que vieram a seguir também. Até descobrir, por acaso, uma modalidade esportiva que entrou na vida dela para ajudar a revelar um talento que estava ali, guardado, e que hoje se traduz em tantas conquistas, em tantas medalhas e em tantas alegrias. Que demais, hein? Valeu, viu, Daniela? Que história, que exemplo. Receba o nosso abraço, receba o nosso beijo. Valeu demais! E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e a gente vai conversar com a gerente regional do Sebrae, Débora Florencio. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia e a gente vai se encontrar lá já já. E assim termina o seu AB1 dessa terça-feira, agradecendo a sua companhia, desejando uma ótima tarde e marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, tudo de bom e até lá!